Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 8.069 de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente define os direitos das crianças e dos adolescentes brasileiros. Sua inovação pode ser resumida em 3 elementos principais. 1. Respeito ao reconhecimento de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e que a eles é preciso oferecer proteção integral, que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. 2. A determinação de que crianças e adolescentes têm prioridade absoluta, primazia na proteção e no socorro, precedência no atendimento e preferência nas políticas públicas. 3. A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento estabeleceu que qualquer atentado, por ação ou omissão, aos direitos estabelecidos em lei deve ser punido. Quem é atendido pelo Conselho Tutelar: crianças de até 12 anos incompletos, 11 anos e 11 meses, adolescentes até 17 anos e 11 meses em situação de risco social que se encontra com seus direitos ameaçados ou violados. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: a. primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. D. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Será punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Artigo 6. Na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. V. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. V. Participar da vida política, na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los, incluído pela Lei nº 13.010, de 2014.
Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família. Ampliada, os responsáveis, os agentes públicos que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante estarão sujeitos à legislação pertinente. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, incluído pela Lei nº 13.840, de 2019. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores, incluído pela Lei nº 14.811, de 2024. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Artigo 65. Ao adolescente aprendiz, maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Artigo 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, é vedado o trabalho, noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 2. Perigoso, insalubre ou penoso. 3. Realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. 4. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como 9. 12. Promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes, incluído pela Lei nº 13.046, de 2014. 13. Adotar, na esfera de sua competência, ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e à responsabilização do agressor, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 14. Atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante ou a formas violentas de educação, correção ou disciplina, a seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e dos encaminhamentos necessários, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 18. Tomar as providências cabíveis,
na esfera de sua competência, ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativas à prática de violência, ao uso ou de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, incluído pela Lei nº 14.344, de 2022.